call me, I won't resist you. I want to say no, but wanna see you. And if you call... Sejam bem-vindos ao Boca a Boca Podcast. Hoje nós temos a felicidade de fazer nosso primeiro episódio. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa que, na minha vida pessoal, foi muito importante, muito relevante. Inclusive, é muito provavelmente por causa dela que eu sou casada com o Rafael. Ela é... Nossa, é tanta coisa, peraí. Ela é psicóloga desde 2006, há 18 anos, especialista em psicologia perinatal, que cuida da gestação e da mamãe enquanto está gerando o bebê, especialista em ecoterapia, depois ela fala pra gente o que é isso. Ela é mãe da Ana Luísa, da Manu, do Davi, esposa do Sérgio. Renata Cavalcante Jaculi, muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada pela sua presença. Eu estou lisonjeada de você estar aqui inaugurando o podcast conosco. Bom dia. Olá, meu nome é Renata. A Thalita já fez as apresentações. Eu estou muito emocionada, porque eu conheço a Thalita, a história da Thalita. E hoje eu vejo assim a cereja do bolo, né? Eu participei de uma construção, de uma reconstrução, né, da Thalita, então eu estou super emocionada e muito feliz de estar aqui, por estar participando dessa vitória na vida dela. Mais um capítulo, né? Nós somos um livro e é um novo capítulo que a Thalita está escrevendo na vida pessoal e profissional também. Legal. Renata, nosso patrocinador é o meu instituto, então eu trouxe presentes para você. Primeiro para os meninos, para Ana Luísa, para o Davi. Vem cá pegar a produção, vem cá pegar os presentes, vem, é você. Ana Luísa. Aqui é ao vivo. E esse daqui é para você e para o Sérgio. São 2 em 1, então uma escova elétrica para vocês. Não é uma só, tá? Tem a hastezinha que é a escova propriamente dita certa, tem 2, então vocês podem dividir os dois. Gente, amei. Como presente, vocês sabem que assim, quando a mãe recebe presente, eu já tô vendo os olhinhos ali, sabe? Crescendo, né? Produção. Mas essa é minha, tá, filha? Isso. Bom, você perguntou da ecoterapia, né? Quando eu vim para Ribeirão Preto, eu comecei a minha história, minha carreira no mercado corporativo. Trabalhei alguns anos em multinacional e quando eu vim para Ribeirão não tinha muita multinacional. E eu, assim, gosto muito de estudar e não consegui emprego, não consegui uma realocação aqui. Não dava para ficar trabalhando em Campinas, morando em Ribeirão. Estava recém-casada e eu conheci a ecoterapia através de um trabalho voluntário. Falei, bom, já que eu não estou fazendo nada, então eu vou fazer um trabalho voluntário. Pra ocupar minha cabeça, mente, né? Senão a psicóloga ia surtar. E eu comecei no batalhão da Polícia Militar, na ecoterapia, né? Com pacientes com síndrome de Down, com disparanoia, né? E foi onde a ecoterapia ela é uma terapia com cavalos, onde envolve o educador físico, o fisioterapeuta e o psicólogo. É assim, fantástico, eu gosto muito de cavalos, mas já tem algum tempo que depois que eu engravidei, eu não consegui voltar. Mas foi a minha primeira especialização. E a última, que foi o ano passado, foi a de perinatal. Ainda bem que nós temos gestantes que hoje já entendem a importância de se fazer terapia antes do nascimento do filho. Então, com isso a gente reduz muito as chances de uma depressão pós-parto, por exemplo. Que eu não entendo tanto disso, não estou muito por dentro, mas isso. Mas está cada vez mais comum, né? O índice tem aumentado cada vez mais de depressão pós-parto. Sim, porque justamente pela questão da mulher, a maternidade mexe muito com a mulher, porque você se reconecta, na verdade, com a sua infância, né? E a mulher é um período onde ela se vê vulnerável. E hoje em dia nós temos o quê? Mulheres muito fortes, e num período onde o corpo, o momento, a faz parar. A obriga a parar e a se conectar com essa fragilidade.
Então isso mexe muito com a mulher de hoje. Nem era utópico, mas só nesse assunto eu lembro que quando eu era mais nova, tinha algum nascimento na família, ia a família inteira, ia na casa da mulher, e aí ela ainda tinha que cozinhar, ainda tinha que fazer coisa, receber todo mundo. Hoje mudou um pouco, né? Graças a Deus. Por isso que diminuiu a depressão pós-parto, né? Porque antigamente não havia um respeito. Então, por isso que o índice era muito grande. Eu lembro também, era feita uma festa, era algo assim. E o bebê não tinha nem tomado vacina, não tinha nada. Então, você tinha ali várias doenças, né? Não só a mental, mas também a física, né? O tema de hoje é por que nós procrastinamos nosso autocuidado. E eu trouxe esse tema para iniciar porque, assim, como cirurgiã dentista, eu vejo que na odontologia existem muitas respostas que as pessoas me dão do porquê elas não conseguem cuidar de si mesmas. E dentro da minha realidade, a maior porcentagem odontologia é muito onerosa, é tudo muito caro, não consigo me organizar. Mas, com o passar do tempo e com essa experiência que já há 12 anos eu tenho com pacientes, eu observei que nem sempre essa é a resposta verdadeira. A resposta, custo, valor, a minha organização financeira, que o brasileiro, diga-se de passagem, não tem nenhuma educação financeira, isso é só uma desculpa. A gente vai trabalhando, aí você descobre que a pessoa tem pânico de dentista, você descobre que ela tem outras circunstâncias na vida pessoal, emocional, que impedem que ela tome esse passo de ter carinho por si própria, de cuidar de si mesma. E aí eu queria fazer, assim, a gente entrelaçar a odonto com a psicologia, né? Por que as pessoas fazem isso? Tem tudo a ver, né? Tem. Inclusive, quando um paciente eu atendo pela primeira vez, normalmente você faz uma sessão ali avaliativa, porque a terapia ela é totalmente um processo empático. E as pessoas me perguntam, mas eu preciso ir toda semana? Porque elas já se conectam com o custo. E eu dou o exemplo do dentista. Falo, olha, terapia é igual tratamento de dente. Se as pessoas fossem ao dentista a cada 3 meses, fazer uma manutenção, uma limpeza, fazer ali uma checagem, elas não iriam precisar ir quando dá canal. Por quê? Porque quando dá canal, dói no corpo, na alma, na mente e no bolso. Então a terapia é a mesma coisa. Se você fizer terapia, quando vier a crise, você está preparado, você tem recursos internos. Só que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande, primeiro, de se colocar como prioridade. Então, elas se preocupam muito com algo externo, então elas só se preocupam em buscar ajuda quando está doendo. Então, isso é na terapia, então elas só procuram a terapia no momento de crise. Quando na verdade, se tivesse feito terapia antes, no momento da crise, elas passariam de uma forma diferente. Isso foi visto muito na época da pandemia. Comigo, né? Inclusive. Na pandemia, né? Foi. Na pandemia, as pessoas que já faziam terapia, elas passaram de uma forma mais tranquila. Aquelas que nunca fizeram terapia são aquelas que estão até hoje na terapia, porque desenvolveram o síndrome do pânico e outras doenças, né? Psiquiátricas. Por quê? Porque veio a crise e elas não tinham recursos internos, elas se depararam com medo, se depararam com a falta de controle e não tinham o que fazer. Não tinha a vontade delas não tinha como ser realizada. Era aquilo que foi imposto e pronto. E sobre a época da pandemia, eu pesquisei e vou trazer um dado estatístico, gente. De julho a novembro de 2020, que foi ali aquela fase acho que da segunda onda, né, que ficou tudo vermelho, aumentou em 85% as doenças mentais da população.
né? A gente ficou lá enclausurado, tudo, e vou compartilhar aqui com vocês a minha história pessoal. Foi quando eu conversei com a Marília vai vir aqui, já tá com data marcada, minha amiga também, formou na USP comigo em 2012, hoje ela é especialista em periodontia e vai ter um bate-papo super legal com a gente. Falei, Marília, eu admiro tanto você é tão centrada, tão calma, nunca te vi perder a linha. Eu sou o extremo oposto. O que você arruma da sua vida? Ela falou, Thalita, é terapia. Eu falei, tá bom, qual que é o telefone da psicóloga? A Marília foi e é a minha garota propaganda. Ela foi uma das primeiras pacientes minhas. Ela é maravilhosa. Em Ribeirão Preto. Ela não tinha se formado ainda quando ela foi para terapia, né? Hoje ela é um exemplo, porque ela faz a manutenção. Então, de tempos em tempos, porque a terapia, ela inicia semanalmente. Tem casos que às vezes precisa de 2 ou mais vezes na semana. E depois você vai para uma manutenção ali, porque a terapia você cria recursos internos. Uhum. Assim como a odontologia. Se você cuidar do seu dente, ter uma periodicidade, sim, não vai dar canal. Se você ter essa consciência de que não cuidar somente quando dói, e sim como, olha, faz parte né? Uhum. O ser humano, ele tem uma dificuldade, hoje tem mudado bastante, mas nós temos uma dificuldade muito grande de entender que nós somos corpo, alma e mente. Eu falei isso para uma menina essa semana. Deixa eu te contar, calma aí, abre parênteses. Ela, não posso falar o nome dela, mas eu tenho certeza que ela vai se identificar. No podcast a gente brinca, a gente fala assim, hipoteticamente falando, eu tenho uma amiga. Mas essa foi assim, muito legal. Inclusive as meninas, elas olham a forma como eu converso com você, elas falam assim, Thalita, você é muito bruta, você é muito... Mas eu já aviso, eu falo assim, olha, o que eu vou falar pra você, talvez você não vai gostar, mas você precisa ouvir. E ela chegou com uma dor que eu fazia assim, né? Ela já lacrimejava de muita tensão ali e tudo. E ela é uma profissional da saúde também, ela é personal trainer, educadora física, você tem que ver, linda menina, jovem e muito bem sucedida. E com síndrome de pânico, sabe, tendo ataques de pânico e tudo, e ela toma medicação, não sei se a terapia dela tá assídua. Eu falei, a gente é corpo, alma e espírito. Pro corpo eu não preciso dizer, porque você tá numa forma maravilhosa. Pra tua alma você tá buscando tratamento, você tá fazendo acompanhamento médico, com psiquiatra, medicação, terapia. Mas e pro teu espírito? Você tá fazendo o quê? Você tá deixando ele morrer de fome? Não tô dizendo pra você ter religião nenhuma, mas você tem que alimentar isso de alguma forma. Os 3 pilares, né? Só pra concluir, ela saiu de lá na semana passada, e em menos de uma semana, ela deu o pé na bunda do noivo, revolucionou a vida. O Rafael tá rindo aqui porque ele conhece a história, ele falou, isso daqui vai virar merda. Deu efeito. Nem foi terapia, assim, ela tá caminhando. E eu fiquei super orgulhosa dela, sabe? Falei assim, nossa, que legal, conseguiu resolver. E essa dor, eu costumo falar o seguinte, quando o corpo sinaliza, quando o corpo adoece, primeiro adoeceu a mente. Então, o corpo, ele é um sintoma externo do que está acontecendo interno. Uhum. Então, a nossa boca, vamos dizer assim, é até bíblico, né? Boca fala do que está cheio, deve estar cheio o coração. Então, eu preciso entender que eu não posso cuidar somente quando vem a dor, porque isso vai doer no corpo e no bolso. Sim. As pessoas têm uma dificuldade muito grande, né, quando a gente fala assim, por que a gente procrastina autocuidado? Porque, às vezes, lá na infância, eu fui criada num ambiente onde eu tive uma sensação de invisibilidade. Então, na vida adulta, isso se reflete ao contrário. Eu cuido muito do outro, buscando aceitação, amor. Então, o meu olhar é para o outro.
Como assim invisibilidade? Vamos falar de uma coisa assim mais prática assim do dia a dia. Muitas crianças, né? Inclusive essa semana está sendo um tema no meu Instagram. Muitos indivíduos vieram de uma gestação, de um lar disfuncional, de uma mãe, de lares traumáticos, viveram a separação. Então, a criança ela cresceu num ambiente onde teve atenção, teve amor, mas às vezes faltou afeto. Às vezes ela teve a sensação de ter sido abandonada, de não pertencimento. Porque a mãe, ela é responsável por isso, pela sensação, pelo pertencimento, pelo aconchego, pelo alimento, né? E às vezes a história daquela mãe, isso fez com que aquele indivíduo não percebesse isso. E só na vida adulta é que você vai entender, às vezes, né, com a terapia, você vai entender que a sua mãe deu o que conseguiu dar. Só que até essa consciência chegar, o que fica ali no inconsciente? Eu não sou amada, eu não sou querida, então eu preciso cuidar do outro, eu preciso fazer do outro. O outro se torna a minha prioridade. E aí a gente começa a exigir do outro, eu falo por experiência própria, você melhor do que ninguém sabe. A gente começa a exigir, chamar atenção, demandar carinho de uma coisa que não é nem problema da pessoa, é um problema interno seu, né? Né? E você vai ficando para trás. Então o outro se torna uma prioridade. É tão difícil para o ser humano se amar que é um mandamento bíblico. Amar o próximo como a ti mesmo. Gente, nós não combinamos, viu? Não tem nada combinado, mas é ao vivo. É ao vivo. É tão difícil que é até um mandamento. Por quê? Por que é um mandamento? Se é um mandamento é porque não é fácil de ser praticado. Porque nós temos a tendência de amar o outro. Então eu amo o outro, mas com a intenção de ser amado. E não porque eu posso amar o outro, mas é a partir de mim mesmo. Então, tudo se torna prioridade, né? Eu tenho uma história, o fotógrafo do meu casamento, o Guilherme, ele morreu com endocardite. Ele morreu mesmo? Eu achei que ele tivesse desenvolvido a doença e depois... E a história do Guilherme, assim, ele tinha uma história linda, sabe aquela história de contos de fadas, dele com a esposa? E ele teve uma cárie e ela, não tenho tempo de tratar, coloca curativo. Não tenho tempo de... E a dentista avisando, olha, não pode ficar com curativo tanto tempo assim, você precisa parar, um dia no consultório. Mas ele estava com a agenda lotada, muitos eventos, muitos casamentos, ele dava curso também. E aí, a bactéria foi para o coração e faleceu. Né? Então, isso é o exemplo de como que nós tratamos, né, muitas vezes, aquilo que é essencial. Né? Eu aprendi com a maternidade, ela tira isso, por isso que hoje o meu maior público é gestante, mães, né? Por quê? Eu aprendi que se eu estou bem, tudo à minha volta vai ficar bem. Então, se eu estiver bem com a minha saúde, com os meus dentes, se eu me sentir bem, se eu cuidar de mim, eu vou conseguir cuidar do outro. É aquele exemplo que você me deu e que eu repasso sempre, já postei nos stories, já filmei quando a gente viaja, a ideia do avião, que na hora que está numa emergência, quando cai a máscara de oxigênio, você coloca em si mesmo primeiro para depois socorrer a pessoa que está do teu lado. Exatamente. Isso serve para o avião e para a vida, né? Exatamente. Mas qual que é o costume? Você quer, principalmente as mães, principalmente as mulheres, abraçar tudo. Elas querem, hoje, o público que mais tem, nós temos pesquisas aí, o público que mais está adoecendo de doenças mentais, psicossomáticas, burnout, são as mulheres, justamente por conta disso, por querer colocar a máscara primeiro no outro e depois em si mesmo. Né? Será que um pouco disso, eu coloquei aqui até uma anotação,
não pode ser algo cultural do brasileiro? Sim. Sabe por quê? Eu já conheci holandeses, americanos, que a gente conversa com eles e fala assim, ó, por exemplo, Renata, você aceita esse bolo? Não, obrigado. Brasileiro não faz isso. Renata, você aceita esse bolo? Daqui a pouquinho eu pego. Não, daqui a pouquinho. Você não quer, mas você não consegue falar não. E aí quando você fala não, como já tem essa cultura tão enraizada, parece que você falar não, você está ofendendo outra pessoa. Então, normalmente a gente prefere não ofender a outra pessoa, mas ofender a si mesmo, fazendo alguma coisa que você não quer fazer, pelo simples fato que você não consegue falar um não. É uma questão cultural, sim. No Sul, foi outra colonização, né? Então, tem lá, a maioria das pessoas... Eu tenho uma paciente de Ribeirão que foi morar lá, e ela voltou para Ribeirão e ela falou assim, Renata, sabia que lá, quando a criança faz 10 anos, é automático, ela vai para terapia. Independente se ela quer, se ela não quer, se ela tem algum problema, já é algo da cultura, já é algo cultural. Então, nós temos uma cultura de achar que a terapia é só para louco, de achar que o dentista é só para dor, só quando dói o dente. Então, é uma questão que vem culturalmente. Você falou da questão financeira, né? Muitos pacientes colocam Sim. a culpa no financeiro. A pandemia mostrou isso. Como o brasileiro não se prepara. Então, a pandemia veio para mostrar que você tem que ter o plano A, o B, de preferência o C. Porque muita gente estava empreendendo, tinha ali só o plano A, e veio a segunda onda, fechou tudo e muitas empresas quebraram justamente por não ter essa visão mais ampla, né? De ter um dinheiro guardado para uma emergência, de saber separar, de ter uma organização. A terapia, ela ajuda você a organizar internamente. E isso vai se mostrar externamente, inclusive na área financeira, porque o dinheiro... às vezes eu coloco a culpa no dinheiro. Por quê? Porque é onde me pega. Então, onde tem o dinheiro, ele é a raiz de muita coisa na infância, né? Então, se teve escassez na infância, então na vida adulta isso vai se mostrar de uma outra forma. Então, eu vou ficar ou apegado demais, eu vou olhar e vou pensar, não, essa besteira dá pra esperar. Não, isso é besteira. Você sabe que eu e minha irmã temos isso, né? Quando a gente era criança e ia num restaurante, por exemplo, não podia pedir bebida. Pede uma água ou alguma coisa para dividir com todos. Não pode, porque era uma conta assim, um refrigerante ou um suco no restaurante, 200 ml custava R$5, mas com R$5 você compra 2 litros no mercado, porque você não pode pedir no restaurante porque é muito caro. Hoje, se você vê a farofa que a gente faz, quando a gente vai no restaurante... O restaurante ganha só na bebida. Só na bebida. O luxo vem só na bebida. E parece uma coisa idiota, mas que nem sábado passado a gente foi almoçar, eu, o Rafa e minha mãe. Eu pedi uma bebida, tava ali tomando, antes de terminar a primeira, eu falei assim, eu vou pedir a segunda, me dá uma satisfação. Agora eu posso. Uma coisa assim muito boba, mas que dá um prazer, assim, uma sensação de contentamento muito grande. E às vezes o brasileiro, ele pega no susto, né? Às vezes ele aprende, às vezes não. Então, eu, por exemplo, na minha infância, eu tive muitos traumas no dentista. E a minha mãe me cobrava, tá vendo? Olha, outra cárie, você precisa escovar o dente. Mas uma criança, vamos combinar, uma criança não sabe escovar os dentes. Não sabe. Exatamente, já precisa. Um adulto não sabe, imagina uma criança. Imagina. Então, eu passei muita dor mesmo. E eu associei, só que eu associei o quê? Se eu cuidar, eu não vou sentir dor. Porque minha mãe demorava muito para me levar no dentista, né? 3 filhos, também aquela correria. Quando eu era pequena, ela teve câncer, foram muito tempo de tratamento. Mas e as pessoas da sua faixa etária, na época que eram mais jovens, tinha também um perfil de profissional da odontologia que não foi fácil de enfrentar. Nossa,
Hoje mudou um pouco o conceito, mudou mas na tua idade de criança tinha uma técnica que era a técnica do roxinho em pediatria. Hoje a gente não pode mais nem utilizar isso. Você tapava o nariz e a boca da criança até ela se acalmar. A criança ficava literalmente roxa por falta de ar, aí você soltava. Isso não pode mais fazer, gente. Já faz muito tempo que isso não existe mais, mas a tua faixa etária, a tua geração pegou isso daí. Foi muito tenso. Não é que eu não vou em dentista homem. Não. Depois, acho que dos meus 18 anos, eu nunca mais, quando eu tinha a independência e eu era a pessoa que marcava, não vou. Era algo que eu tinha assim, um trauma muito grande. Hoje eu lido com os pacientes, hoje melhorou muito graças a você e o trabalho que a gente faz juntas. E aí a gente consegue conversar meia hora, 40 minutos. Tem paciente que fica 1 hora conversando só pra entender que eu não sou aquele bicho papão. Depois que a gente resolve o que precisa ser resolvido de emergência, e é aí uma das missões que eu tenho, que eu assumi para minha vida, que é um desafio todo santo dia. Fazer essa pessoa entender que depois que termina, não termina. E todo paciente que chega pela porta de entrada como emergência, a gente transforma esse paciente num paciente de prevenção. Para que aquela situação que ele viveu, ele não reproduza novamente, e que as pessoas ali ao redor dele, pessoas que ele ama, pai, mãe, filhos, né, também não precisem passar por isso. Então a gente quebrando um estereótipo aí de dentista na cabeça de uma pessoa, não é só uma pessoa que a gente consegue mudar, que a gente consegue influenciar positivamente. É toda uma família. E por isso que normalmente vem a família inteira depois. Eu costumo de falar para as mães, né? Porque é muito comum o pai e a mãe falam assim, eu morro pelo meu filho. Nossa, eu amo tanto meu filho, eu sou capaz de morrer por ele. E eu costumo, quando eu ouço isso, eu pergunto, você é capaz de viver por ele? Porque o que está nesse ai? E as pessoas falam assim, nossa, como assim? Porque, tipo assim, você dá brócolis pro teu filho e tem um bombom escondido dentro do teu guarda-roupa. Eu sou capaz de morrer pelo meu filho, mas não é mais fácil, sabe mais barato? Eu viver, eu cuidar de mim, cuidar da minha vida, cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, para que eu possa viver muito tempo para cuidar do meu filho. Então, por que a gente procrastina tanto? Porque nós temos uma visão muito distorcida desse autocuidado. Tudo é emergência, tudo é prioridade, menos eu mesma. Isso é uma conta bem maluca que eu também gosto de fazer com o pessoal que é meu amigo, meus pacientes lá no consultório. É o seguinte, a gente vai adiando, né? Mas é caro. Mas são coisas que você vai usufruir, assim como a terapia, pro resto da sua vida. Então, o que a gente tem mais de escasso na nossa vida é o nosso tempo. Você está aqui comigo, o tempo que você está aqui comigo, você não vai recuperar nunca mais, nem eu. Então, é o nosso tempo. Quanto antes você conseguir resolver, mais tempo de vida você vai usufruir daquele bem-estar que você está fazendo para você. Sim. Né? É isso. Como é que a gente está de tempo aí, pessoal? 30 minutos. Deu 30 minutos? É mesmo? Aula. Tá vendo? Tempo é escasso. É escasso. É escasso. Eu costumo falar que a vida é uma pizza. Cabe uma fatia para cada área. Só que a gente pode fechar fazendo a seguinte reflexão. Qual fatia está sendo maior na minha vida? É o outro? Sou eu? O que eu preciso cuidar? O que é emergência? Tudo é emergência, mas o que é prioridade? Então, qual é a fatia de tempo que eu estou dando, né? Sim. Maior importância, que está ocupando mais tempo, mas está sendo a minha prioridade. Eu só gostaria de falar, verdade demais. Eu gostaria de falar porque no começo eu falei que muito provavelmente você era responsável por ele estar casada com o Rafael.
Eu até ajudei no casamento. Ajudou. A Renata fez parte de um núcleo muito mínimo de pessoas. Porque quantas pessoas tinham no nosso casamento? Rafa tá ali na produção. Quantas pessoas tinham no nosso casamento? 22 contando com a gente. Então éramos 20 convidados. E desses 20 convidados estava a Renata, né? Porque quando começou a pandemia, só trazendo isso aqui, porque o pessoal às vezes fica curioso. Gente, eu era maluca. Não, eu ainda sou um pouco, mas assim, era uma degradação. Era muito louco. Era muito louco. E eu já estava num relacionamento com o Rafa. Eu acho que aquele lockdown fez tudo ser muito potencializado, muito rápido, muito, muito intenso. E eu já tava caidinha pelo Rafael. E aí eu falei, gente, a gente tem alguns atritos aqui que não faz sentido, eu tô surtando demais. Se não fosse eu procurar a Renata, dentro daquela época lá que aumentou os 85%, porque foi de julho a novembro, eu procurei você em agosto, nossa primeira sessão foi em agosto de 2020, dia 26 de agosto de 2020. Nem eu lembro. Foi através disso que a gente foi, no caso eu, né, começando a ter um pouquinho mais de limite. Tem gente que fala assim, nossa, o Rafael mudou a tua vida, você é uma pessoa tão calma, até seu tom de voz mudou. Um pouco foi o Rafael, mas um pouco, gente, essa mulher fantástica. Deixa eu só fazer uma correção, né? Você falou assim, você mudou a pandemia, porque eu fui na pandemia. O psicólogo, ele tem uma participação sim, mas assim como no tratamento odontológico, se a pessoa não querer, né, não se abrir, a terapia não flui. Então, várias pessoas já passaram pelo consultório. Por isso que é tão difícil. As pessoas falam assim, erroneamente, tem aquela construção de que terapia é pra gente fraca. Terapia. Imagina, eu não preciso de terapia. Terapia é pra gente doida, pra gente fraca. E muito pelo contrário. Para fazer terapia é preciso muito coragem. Então, as pessoas que fazem terapia, elas não são fracas, elas são muito fortes. Porque para você ter essa consciência, peraí, tem alguma coisa aqui, tem algum fiozinho que soltou, eu preciso me reconectar, tem algumas reações que eu estou tendo que eu não estou conseguindo entender. Então, eu preciso de uma ajuda. Eu costumo te falar que terapia, você está junto, é um quebra-cabeça, né? Chega uma hora que a vida espalha todas as peças, você olha e fala, gente, E aí, na terapia, junto com o terapeuta, você vai montando peça por peça, mas se você não tivesse essa consciência, essa força de vontade, e essa força mesmo, porque tem muita gente que você conhece que não tem essa coragem de ir, não, peraí, eu preciso olhar para mim, eu preciso me cuidar, me curar internamente. Tem muita gente que fala, não, eu tomo remédio, porque é mais fácil anestesiar a dor do que enfrentar a dor. O Brasil hoje ele é recordista em medicamentos, em remédios. Por quê? Porque a cultura eu vou no psiquiatra, eu tomo um remédio e eu dou uma anestesia e está tudo bem. Tem algumas circunstâncias em que são até válidas as medicações, mas a gente sabe que o brasileiro ele se automedica, é demais, né? E é verdade. É um tratamento em conjunto. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm problemas na TM, dor de cabeça, e a primeira coisa que eu falo, vamos procurar um dentista? Será que você não está mordendo à noite? Sim. E essa dor no pescoço, essa dor de cabeça, é justamente porque você precisa de uma placa. Então é interessante como as pessoas não pensam no todo. Está muito interligado, né? Porque nessa mesma época, o aumento que teve de dente quebrado e de diagnóstico de bruxismo foi incrível. Incrível. Então, assim, você foi uma guerreira, você e a Marília, eu falo que elas são as minhas meninas dos olhos. E eu estou muito emocionada de estar aqui hoje, porque é como se eu dá vontade de chorar. Eu sou psicóloga, mas eu choro, tá, gente? Porque elas chegaram num diamante bruto. E ver, assim, a lapidação delas
o antes e o que elas se tornaram, o que elas conquistaram, é aquela sensação assim, já posso me aposentar, né? Fiz um bom trabalho, mas não vou me aposentar não, gente. Não. Eu falo que eu vou de bengalinha lá pro consultório atender as idosas. Ai, mas é demais, Renata. E olha, não tem nada a ver com o assunto, mas eu gosto de alfinetar. Se depender dessa geração que tá chegando hoje, que não quer saber de nada com nada, que não se compromete com nada, você terá seu emprego até os 90 anos, se não for mais, viu? Que psicologia é a área do futuro. Muito obrigada, eu que agradeço, minha amiga. Eu amei. Gente, pro próximo episódio, daqui 2 semanas, a gente vai ter um convidado também muito importante na minha vida. Ele vai tirar algumas dúvidas. Eu recebi algumas perguntas sobre como é que eu conheci, como é que a gente é quando a gente tá sozinho. Tem algumas coisas que dá pra falar, outras que não. Ele então vai falar sobre como foi me conhecer, a nossa história e um pouco também sobre alta performance, porque todo mundo não entende até hoje com o que ele trabalha. Que é meu marido, Rafael. Que tem uma história que eu até hoje uso de exemplo para aquelas pessoas, porque o brasileiro tem uma dificuldade muito grande em sair da zona de conforto. Sim. Em empreender. Algumas pessoas por conta de um medo, né? Uma cultura CLT, e ele tem uma história fantástica. Então, eu não posso fazer spoiler, gente. Mas olha, posso dizer que um pouquinho também foi pra minha livre, espontânea pressão. Foi incrível. Muito obrigada, gente. Dia 11 de abril, meu aniversário, sai o próximo episódio, viu? Compartilhem, comentem e se vocês tiverem outras ideias, manda aqui pra mim no inbox. Um beijão.